Olá, igreja! Estamos de volta ao estudo de Coríntios. Hoje é a 8ª lição. Nós vamos aprender sobre o capítulo 6, que ele trata de contendas que estavam ocorrendo dentro da igreja e estavam inclusive levando a tribunais, e também sobre imoralidade sexual. Então, vamos inicialmente ler os versos de 1 a 8. Quando algum de vocês tem uma questão contra outro, como se atreve a submeter isso a juízo diante dos injustos e não diante dos santos? Ou vocês não sabem que os santos vão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vocês, será que vocês não são competentes para julgar as coisas mínimas? Por acaso vocês não sabem que havemos de julgar os próprios anjos? Quanto mais as coisas desta vida. Portanto, quando precisam julgar negócios terrenos, por que vocês constituem como juízes aqueles que não têm nenhuma aceitação na igreja? Digo isso para a vergonha de vocês. Será que não existe nem ao menos um sábio entre vocês que possa julgar entre seus irmãos? Mas o irmão vai a juízo contra outro irmão, e isto diante de não crentes. O simples fato de moverem ações uns contra os outros já é completa derrota para vocês. Por acaso não preferem sofrer a injustiça? Por que não preferem ficar com o prejuízo? Mas vocês mesmos cometem injustiça e causam prejuízo, e isto aos próprios irmãos. Vamos retornar aqui o verso 1, né? Quando algum de vocês tem uma questão contra outro, como se atreve a submeter isso a juízo diante dos injustos e não diante dos santos? Contendas e problemas, eles sempre existiram e sempre vão existir. Esse tipo de problemas existe nas igrejas, no lar, no trabalho, nas nações. Na Bíblia, inclusive, a gente tem N casos de contendas. Mas na igreja de Corinto não era só o fato de haver contenda, era a relevância dessas contendas e o fato deles estarem levando a tribunais para julgamento. Eles estavam julgando causas internas da igreja lá fora, lá no mundo secular. Agora, aos olhos de Deus, quem deveria atuar nisso? Paulo fala que a própria igreja, dentro da igreja, deveria ser buscada as soluções. Então, vamos ver onde Paulo relata isso nos textos. Primeiro, submeter a juízo diante dos santos. É as pessoas que são tementes a Deus que a quem deveríamos submeter, a quem deveria ser submetido isso aí. E também Paulo fala, os santos vão de julgar o mundo. Acaso vocês não sabem que havemos de julgar os próprios anjos? Então aqui a igreja, ela vai participar do julgamento final, do julgamento espiritual. Então Paulo fala assim, se o mundo deverá ser julgado por vocês, será que vocês não são competentes para julgar as coisas mínimas, as coisas desta vida? Agora, quais as consequências que Paulo relata de eles estarem levando essas contendas a tribunais, para ser julgado diante de juízes lá fora da igreja? A primeira consequência é o péssimo testemunho aos de fora. Aí Paulo relata aqui, como se atreve a submeter isso a juízo diante dos injustos e não diante dos santos? Outro, no 6.6, mas um irmão vai a juízo contra outro irmão, e isso diante de não crentes. Então, é como se fosse assim, por que levar a tribunais? Roupa suja, aquele velho ditado, roupa suja se lava em casa e se submete a Deus, é claro. Quais outras consequências que Paulo relata? Vergonha. Digo isso para a vergonha de vocês.
Então, além deles criarem contendas, eles estavam causando vergonha ao exporem os problemas da igreja e os escândalos lá nos tribunais. Outra consequência, falta de sabedoria. Paulo pergunta assim: será que não existe nem ao menos um sábio entre vocês que possa julgar os seus irmãos? A gente sabe que Coríntios era um lugar cheio de sabedoria humana. Mas essa sabedoria que Paulo fala aqui é a sabedoria de Deus, a sabedoria da palavra de Deus, a sabedoria do Espírito Santo. Então, deveria haver alguém, ou muitos ali dentro, competentes, que poderiam usar a sabedoria do alto para julgar, de acordo com a palavra de Deus, submetendo sempre a palavra de Deus. Outra consequência que Paulo relata é derrota. Os simples fatos de moverem ações contra outros já é completa derrota para vocês. Então, independente do resultado do juiz, o dano causado ao corpo de Cristo e ao Evangelho já seria uma derrota. Porque às vezes, assim, a vitória lá fora pode não ser uma vitória diante de Deus. Então a gente sempre tem que tomar muito cuidado. Deus, o que você quer que eu faça? Devo levar a um tribunal? Devo perdoar? Devo submeter ao corpo de Cristo? Devo levar a quem? Às vezes só levar a Deus é o suficiente. Outra consequência que Paulo relata, injustiça e prejuízo. Mas vocês mesmos cometem injustiça e causam prejuízo. E isto aos próprios irmãos. Dentro da igreja, Paulo está dizendo, vocês estão causando prejuízo e injustiça entre vocês. Agora, qual a solução apontada por Paulo? Evitar contendas, pois isso demonstra uma falha de relacionamento entre os cristãos. Então, a gente deve fazer de tudo para evitar contenda, através do perdão, através de saber que dentro de uma igreja são pessoas diferentes, com culturas diferentes, com comportamentos diferentes, mas com um objetivo que deveria ser único. Então, às vezes, a gente consegue perdoar, relevar, vale a pena porque é para Deus. Não é porque às vezes o irmão merece. E as pessoas estão sendo construídas na igreja. Elas não chegam sem defeitos. Quando chegam, então, tem muito mais defeitos. A gente tem que ser compreensíveis e orando um pelos outros. Agora, Paulo ainda fala assim, agora, caso tenham contendas, não leve aos tribunais. E também aconselha buscar, Paulo dá um conselho de buscar o aconselhamento dentro da própria igreja, junto aos sábios da igreja, aqueles que têm a sabedoria do Senhor. E às vezes é sofrer a injustiça. Um ato de perdão, de misericórdia, tudo para não envergonhar o Evangelho. Um exemplo clássico da Bíblia é Abraão e Ló. Abraão, ele tinha todo o direito de escolher a terra que ele quisesse, mas estava havendo contenda entre os servos deles, entre os capatazes, e aí Abraão falou para Ló, pode escolher a terra que você quiser. Se você for para um lado, eu vou para o outro. Então Abraão teve humildade, porque ele sabia que a bênção dele não estava na escolha da terra, mas a bênção dele estava no Senhor. Era o Senhor que ia acompanhá-lo e o Senhor que ia dar a bênção maior. Essa bênção maior que o Senhor nos dá é aquela que tem um valor muito superior a ganhar uma causa. E aí a gente vê, aqui são dois casos em que o próprio Jesus nos ensinou no Sermão do Monte. Em Mateus 5,25, entre em acordo sem demora com seu adversário enquanto você está com ele a caminho, para que o adversário não entregue você ao juiz, o juiz entregue você ao oficial de justiça e você seja jogado na prisão. Então aqui é sem demora enquanto está a caminho. Quando surgiu o primeiro problema, já conversa. Não deixa
criar um vulto maior. E às vezes, quando chega aí a um tribunal, quando chega a desgastar demais a relação, às vezes cria uma inimizade. E isso é a coisa que menos agrada a Deus. Deus quer que a igreja sirva Ele com paz, com harmonia, com um propósito único, né? Então, se houver intriga dentro da própria igreja, dificulta esse processo. E outro ensinamento que Jesus falou lá também, se alguém quer processar você e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Aqui foi como Paulo falou, sofra a injustiça, não tem problema, Deus é que vai nos compensar. Agora vamos ler dos versos 9 a 11. Ou vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se enganem, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem afeminados, nem homossexuais, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Algum de vocês eram assim, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Nestes versos que acabamos de ler, Paulo está pedindo que a igreja faça uma autoavaliação. Consultem lá dentro de vocês e submetam de acordo com a palavra o que não está correto. E aí Paulo os confronta dizendo assim, ou vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se enganem. Aí é que Paulo faz uma lista e dentro dessa lista tem 4 ligados à imoralidade sexual. Então, a gente vê o valor que tem isso para Deus. Então, no primeiro da lista são os imorais, que é a imoralidade sexual. Os idólatras é aqueles que colocam muitas vezes objetos, colocam pessoas no lugar de Deus. Deus é o único digno de honra, de glória, de louvor. É a Ele que nós devemos prestar o nosso culto, a nossa adoração. Os adúlteros, e adúltero a gente aqui vê, não é só aquele que trai o cônjuge, mas o adúltero também como Jesus falou lá no Sermão do Monte, basta você só desejar o outro, que de certa forma já é um ato de adultério. Então a gente tem que procurar sempre guardar nossa mente, nossos olhos, porque nosso coração, nossos olhos muitas vezes é a entrada das coisas que entram no nosso coração, e o nosso coração deve estar sempre limpo. Os afeminados e os homossexuais, os estudiosos consideram o primeiro como sendo o homossexual passivo e o segundo o ativo. Os ladrões, aqui seriam os kleptos, que é a palavra grega original. Os avarentos, que são os gananciosos. Os bêbados, os maldizentes, aqueles que gostam de fazer uma fofoca, de falar mal dos outros. Os roubadores, que são os ladrões, os assaltantes. Paulo fala assim, estes não herdarão o reino de Deus. Então, Paulo confrontou eles de uma forma muito direta, não foi dando voltas, não. Ele colocou essa lista dizendo, estes não herdarão o reino de Deus. Então, Paulo pediu que fizesse uma autoavaliação em relação a estes pecados, pois aqueles que continuavam fazendo, talvez ainda não estivessem realmente salvos, não tivessem realmente o encontro e uma transformação que a salvação dá. Porque quando a gente tem um encontro real com Cristo, a gente tem o desejo de obedecer a Ele. Isso é Ele que coloca em nós. E aqui Paulo também relata um exemplo de uma conversão genuína na igreja. Paulo falou, alguns de vocês eram assim. Então, Paulo quis dizer assim, essa lista, alguns de vocês já praticavam. Mas Deus
transformou vocês, conseguiu mudar vocês e vocês deixaram isso para trás. Deus consegue, muitas vezes é difícil para nós, a nossa força pode ser pequena, mas quando a gente tem Deus, e Ele fala assim, com a ajuda de Deus e no Espírito do nosso Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus, é através da força que está nele e através dele que a gente consegue vencer. Então houve um momento em que Jesus realmente transformou a vida dessas pessoas. Foi uma transformação profunda, uma mudança de hábito. Agora vamos ler os versos 12 ao 20, que são os finais. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixo dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago e o estômago existe para os alimentos, mas Deus destruirá tanto o estômago quanto os alimentos. Porém, o corpo não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará pelo seu poder. Vocês não sabem que o corpo de cada um de vocês é membro de Cristo? Ou será que eu tomaria os membros de Cristo e os faria membros de uma prostituta? De modo nenhum. Ou não sabem que o homem que se une a uma prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, os dois tornarão uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um só espírito com ele. Fujam da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica imoralidade sexual peca contra o próprio corpo. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que está em vocês e que vocês receberam de Deus e que vocês não pertencem a vocês mesmos? Porque vocês foram comprados por preço. Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Este esquema aqui mostra a posição dos coríntios, o que eles pensavam, o que eles, as frases que eles costumavam repetir, a crença deles ou as desculpas deles, e aqui o que Paulo escreveu, o que aos olhos de Deus deveria ser feito. Então eles colocaram aqui, o texto está entre aspas, todas as coisas me são lícitas, é justamente porque Paulo está dizendo assim, vocês dizem isso, mas eu digo a outra parte. Então, todas as coisas me são lícitas era uma forma de liberdade total entre eles, ou melhor, libertinagem, sem limites, sem regras, sem restrições. Eles tinham uma certa crença que era assim, se a salvação é pela graça, então eu posso fazer o que eu quiser com o meu corpo. Se a lei permite, se a sociedade aceita, então eu estou livre. E aí Paulo vem e fala assim, mas nem todas convêm, porque é o que Deus quer para nós e não necessariamente o que é aceito. E Paulo fala mais, mas eu não me deixo dominar por nenhuma delas. Então Paulo está dando exemplo. É lícito, mas eu não me deixo dominar por nenhuma delas. Eu submeto tudo a Deus, a palavra de Deus. E uma outra frase que também aparece entre aspas os alimentos são para o estômago e o estômago existe para os alimentos. Aí, qual o verdadeiro sentido dessa frase para eles? O que eles queriam dizer era uma desculpa para a permissividade. Então, na essência, o sentido disso para eles era alimento é para o estômago, assim como o sexo é para o corpo. Mas aí Paulo vem e fala assim, mas Deus destruirá tanto o estômago quanto os alimentos. Porém, o corpo não é para a imoralidade, mas para o Senhor,
e o Senhor para o corpo. Então, eles estavam querendo dar uma desculpa, dizer assim, existe para isso, Deus fez para isso. Aí Paulo vem e fala assim, não. Deus nos deu o corpo, não foi para a imoralidade, mas para o Senhor e o Senhor para o corpo. Logo mais a gente vai ver o Senhor para o corpo, porque Ele habita na gente. Nosso corpo e o corpo de Cristo, dos versos 15 ao 17. E será que eu tomaria os membros de Cristo e os faria membro de uma prostituta? Ou não sabem que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? O nosso corpo é membro de Cristo. Não pode se unir à imoralidade sexual, à impureza, a uma prostituta, já que os dois se tornarão uma só carne, um só corpo. Está na Bíblia. E quem se une com Cristo forma um só espírito com Ele. Então nós não podemos unir a Cristo à impureza. Cristo é santo. Se o corpo de Cristo está unido ali, não pode juntar a impureza. Aí Paulo fala mais no 18. Fujam da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo. Mas aquele que pratica imoralidade sexual peca contra o próprio corpo. Aqui a gente vê assim, Paulo fala fujam. É um verbo que ele é para fugir sempre, no presente contínuo. E na Bíblia tem lá assim, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mas quando fala de imoralidade sexual, fuja. Não dê oportunidade, não dê a primeira oportunidade. Em casos de tentações sexuais, a Bíblia sempre manda fugir e não resistir. Um exemplo que a gente tem na Bíblia é José. Ele estava lá com a mulher do Potifar e ela todo dia tentando, investindo nele, venha. Ele falou, não. Ele não queria pecar contra o patrão, não queria envergonhar, mas também não queria contra Deus. Ele tinha essa certeza dentro dele. Aí um dia ela tentou agarrar e ele fugiu. Ele pagou caro por isso, foi para a prisão. Mas ele ficou fiel a Deus. Então, fugir sempre. Não achar que somos fortes. Não, eu me garanto. Não, é fugir. É a palavra que está dizendo. Imoralidade sexual também fala que tem consequências maiores em relação aos demais pecados. É porque peca contra o próprio corpo, além de envolver outra pessoa. Nosso corpo é o santuário do Espírito Santo. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo? Que está em vocês e que vocês receberam de Deus e que vocês não pertencem a vocês mesmos? Santuário no grego era a palavra naos, essa palavra aqui utilizada. E esta palavra significa o santo dos santos. Era aquele local onde o sacerdote entrava apenas uma vez por ano, com todo um ritual, e era o local onde a glória de Deus se manifestava, era um lugar santíssimo. E é esse lugar que Deus escolheu para a sua habitação. Ele escolheu nós. Então, nós não somos de nós mesmos, mas somos do Senhor. E não podemos utilizar o nosso corpo da maneira como nós queremos. Mas o nosso corpo é para glorificar a Deus. Porque vocês foram comprados por preço. Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Nós fomos comprados pelo sacrifício de Jesus na cruz. Ele pagou o alto preço. Então, o nosso corpo é para glorificar a Deus. E como a gente pode glorificar a Deus com o nosso corpo? É quando usamos ele em santidade, em pureza,
E também podemos usar o nosso corpo quando empregamos as nossas forças, nossas energias, os nossos dons e talentos para servir ao Senhor e fazer a sua vontade. É assim que a gente glorifica a Deus. Nosso corpo é a Trindade. Então, nosso corpo, nesse texto que a gente leu, a gente percebe que as 3 pessoas da Trindade estão envolvidas com o nosso corpo. Deus nos criou e também nos ressuscitará. Jesus, ele nos remiu e nos comprou, e nós fazemos parte do corpo de Cristo. E o Espírito Santo habita em nós. Somos morada do Espírito Santo. E finalmente, para meditarmos um pouquinho. Aqui é um templo, uma igreja, onde o corpo de Cristo se reúne. E onde 2 ou mais estiverem reunidos no nome dele, ele estará no meio. E aqui, Deus escolheu o homem para ser o santuário do Espírito Santo. Aí a gente pensa, o que eu faria aqui e que não faria aqui, vice-versa? Com certeza, se alguma coisa desagrada a Deus aqui, também vai desagradar aqui. Temos que tratar com o mesmo carinho, talvez com muito mais carinho. Então, a pergunta que quero deixar para nós meditarmos: temos cuidado do santuário do Espírito Santo? Temos glorificado a Deus com o nosso corpo? Se Ele é o santuário do Espírito Santo, nós temos usado Ele para glorificar a Deus? Vamos orar então. Senhor, nosso Deus e Pai, Deus, te agradecemos por mais esse estudo, que você possa continuar falando com cada um que vai ouvir, que você continue abençoando-nos com a Tua palavra, Pai, que esta palavra, Pai, não só amplie nossos conhecimentos, mas que também seja transformadora em nossas vidas, Pai. Senhor, que nós possamos deixar para trás o que não convém. Senhor, que nós possamos ser o templo do Espírito Santo, Pai, para glorificar o Teu nome, Pai. Que nós possamos sempre ser guiados por Ti, Pai. Que nós possamos ser dirigidos por Ti, Senhor. Usa-nos conforme Te convém, Pai. E, Senhor, se há ainda alguma coisa em nós que precisa ser transformada, alguma coisa em nós que precisa ser deixada para trás, que você nos ajude, que você esteja sempre nos guiando, Pai, para que um dia estejamos todos reunidos naquele lugar que você tem preparado para nós, Pai. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Até a próxima.